Bíblica da Alma, graça e paz, que coisa boa ter você aqui comigo, avançando, querido, se movimentando, amém? Porque essa semana nós estamos estudando a respeito de procrastinação, um estudo bíblico, aonde eu tenho certeza que o Senhor já tem falado aí ao seu coração, são muitos testemunhos para contar, queridos, e eu louvo a Deus que Deus tem feito grandes coisas, amém? Por isso que nós estamos alegres, por isso que nós reverenciamos, querido, essa palavra, a palavra Jesus. Então, quando a gente entende de Jesus, quando a gente compreende Jesus, quando a gente vive Jesus, aí sim tudo faz sentido na nossa vida, inclusive a nossa forma de agir, a nossa ação também tem que estar em Jesus Cristo. Ele é o modelo, querido, ele é o parâmetro, então nós precisamos agir como ele, amém? Faça essa oração comigo: Senhor, que eu não procrastine, mas que o Senhor me ensine a executar as coisas no seu tempo, que é tudo precioso. Glória a Deus, querido, essa é a jornada da vida cristã, entendendo a forma como Deus quer, inclusive que a gente age, amém? Queridos, vamos lá para a nossa chave. Desde já eu quero agradecer todo o carinho que eu tenho recebido, vocês são bênção na minha vida, que Deus continue sendo louvado, exaltado, glorificado pela Escola Bíblica da Alma, amém? E que continue esse conteúdo edificando o teu coração. Então vamos juntos, gente! Olha, a nossa chave de hoje está lá em 2 Timóteo 3,16. A Bíblia diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Milene, por que dessa chave hoje falando a respeito das Escrituras sagradas? Porque eu quero te lembrar que tudo que nós vamos estudar hoje é para o seu proveito. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar a respeito das pessoas que, apesar de serem homens, né, de Deus, querido, mulheres, pessoas do Senhor, também falharam, também procrastinaram e pagaram aí um preço. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, amém, gente? A misericórdia do Senhor é a causa de que nós não somos consumidos. E por isso, por termos um Deus bondoso, um Deus que é fiel, querido, que vela pela palavra dele, muitas das vezes, por isso nós não estamos aí, perdidos, porque o Senhor tem nos guardado, amém? Então é a graça de Deus sobre a nossa vida, sempre é sobre ele, amém? Então nós estamos aqui nesse lugar, entendendo que precisamos de, às vezes, estudar exemplos que não foram tão bons. E é justamente isso que eu quero lhe apresentar hoje. Algumas pessoas que eu percebi que procrastinaram e que por isso vai estar hoje como um ruim exemplo, mas que nós vamos ter grandes ensinamentos, vamos ser corrigidos através desses exemplos deles. Amém, gente? Então vamos lá, vamos ao conhecer alguns procrastinadores aí, em que alguns momentos diante do Senhor, inclusive, procrastinaram. Queridos, o primeiro exemplo que eu anotei para a gente poder pensar e tirar algumas lições foi da vida de Ló. Tá lá em Gênesis 19:12, que eu não vou estar lendo todo o contexto aqui bíblico, mas sempre deixo para vocês. Depois, gente, vai lá, lê toda a história, lê todo o capítulo, para que você entenda, para que Deus fale também aí tremendamente no seu coração, amém? Mas a gente, na verdade, fala como um todo aqui. E, queridos, nesse momento, havia um decreto, né, lá em Sodoma e Gomorra, que Deus iria destruir aquela cidade. Só que havia uma palavra para a vida de Ló. Olha que bênção, né? O Senhor foi lá para salvar Ló
e toda a sua família. E naquele momento, né, a Bíblia diz que os anjos foram lá e falaram com Ló, os seus genros, suas filhas, né, quantas pessoas que estão envolvidas. Nós viemos aqui para esse resgate, porque o Senhor já havia enviado esses anjos para destruir essa cidade, né? E aí a Bíblia vai dizer aqui, no verso 15, que ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e das tuas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Gente, a mão de Deus, a graça do Senhor, misericórdia. E pela mão de sua mulher e pela mão de duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Gente, olha isso. Queridos, Ló demora para sair de um caos, de algo que tá já para ser destruído. Você pode conceber isso? Que em alguns momentos Deus te dá uma ordem, saia daqui, e precise que ela seja executada, querido, imediatamente, porque tem coisas que não vão só ferir a você. Tem procrastinação que às vezes pode acontecer que, de fato, o prejuízo, o dano vai ficar com você. Amém, gente? Mas tem alguns momentos que isso pode afetar toda a sua família. Dependendo da área que você esteja procrastinando, diretamente está ligado à sua família. Vai procrastinar na sua vida espiritual, como aqui, uma desobediência. Adia algo que Deus já esperava, né, que ele fizesse, que ele acreditasse na palavra ali que estava sendo ministrada. Então, muitas das vezes, Deus dá uma palavra, Deus dá um comando e nós enrolamos. Queridos, em nome de Jesus, saia desse lugar, porque você pode pagar não só com a tua vida, como a vida também dos seus filhos, né? Deus aqui tinha algo muito especial para aquela família, mas infelizmente, não sei se por apego a tantas coisas, às vezes a gente fica envolvida, fica preocupada e não cumpre o que Deus fez, né? O apego até, na verdade, é físico, estrutural, material. Inclusive a própria esposa do Ló, né, olha para trás e desobedece novamente uma ordenança que era para seguir em frente. Querido, quando Deus falou basta, segue em frente em nome de Jesus, saia desse lugar, saia dessa circunstância que o Senhor já te deu uma ordem. Esse momento agora, eu estou te pedindo para que você execute uma ação, e essa é de proteção à sua vida e também a toda a família. Amém, queridos? Então, ele foi lento, foi devagar, querido, e foi cobrado. Eu imagino o anjo tendo que pegar na mão. Tem hora que Deus tem que te pegar na mão, querido. Deus tem que te sacudir, porque senão você fica aí nessa cama, fica aí enrolando com as coisas, e não é esse o lugar que Deus te deu. Se você escutou algo da parte do Senhor, queridos, em nome de Jesus, né, para o teu livramento. Então, a palavra do Senhor é: não procrastine no livramento que Deus te deu. Deus mandou se afastar, se afasta e entrega tudo ao Senhor. Amém, queridos? Uma outra coisa também que eu percebi, que em alguns momentos, né, homens de Deus também que foram muito importantes, né, como Moisés, o maior legislador aí, né, diante do Senhor, mas eles também procrastinaram na obediência. Por isso, ó, querido, eu e você, ninguém é perfeito. Somos perfeitamente instruídos pela palavras. E eu coloquei aqui Êxodo 4:24, você também depois vai lá olhar, né, exatamente qual foi o momento todo completo, mas eu quero te lembrar aqui acerca de quando Deus ele cobra a circuncisão do primogênito de Moisés. E é claro que ali, gente, há um contexto específico, porque Zípora, né, que era a mulher de Moisés, ela não fazia parte ali do povo,
né? Hebreu só Moisés. E então, para ele, fazia sentido, é claro, toda ordenança que Deus tinha dado. Mas até para ele, né, até nesse momento, também sentiu muita dificuldade. Assim como Ló, de confiar de tudo que estava acontecendo, Moisés também postergou em situações que eram extremamente importantes para o Senhor, porque o Senhor, ele não brinca com coisa séria, querido. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, amém? Então, um homem de Deus, um homem que estava ali cumprindo uma grande, né, missão diante do Senhor, estava para libertar o povo, foi levantado, mas infelizmente, né, o texto vai nos dizer aqui, ó, a chave tá, como eu disse, em Êxodo 4, 24, aí você segue mais um pouquinho lá, querido, né? Que Moisés está naquela estalagem e Deus, na verdade, se acende uma ira contra ele e foi, né, somente apaziguada aí quando a Zípora, ela faz, né, o processo dentro do teu filho, ela entendeu que Deus estava falando mais sério, né, com Moisés. Às vezes que Moisés não estava entendendo, querido, mas a Zípora, muito sábia, foi lá e resolveu, querido, não, é isso que Deus está pedindo, nós vamos fazer isso. Olha como é uma mulher sábia, né, como é que ela edifica o seu esposo quando muitas das vezes ele está um pouco perdido. Então, naquele momento, né, Zípora, esposa, né, a Bíblia vai dizer que ela faz, né, o que tem que fazer lá, né, o remover, né, do prepúcio, né, do órgão masculino lá, queridos, né, do seu filho, mas mesmo assim ainda fala para Moisés, ó, você é um homem sanguinário, né, porque ela não entendia muitas coisas, né, e esse lugar da acomodação que eu queria estar pensando com vocês, né, porque Moisés já tinha uma palavra, ele sabia que o povo tinha que ser circuncidado, né, ele sabia, só que em algum momento é como se ele tivesse não esquecido, mas deixado um pouquinho para lá. Sabe como esses momentos da nossa vida que a gente procrastina nas coisas de Deus também, gente? A gente sabe que é o correto, a gente sabe o que manda a lei do Senhor, né? Porque a nossa lei hoje é Cristo Jesus e infelizmente a gente não faz. Então tem uma hora que Deus fala, opa, aqui não tem negociação, aqui eu pago com a tua própria vida, porque é uma proteção para ele, querido. Ele precisava, essa criança precisava ser santificada ao Senhor. E naquela época a linguagem era circuncisão, assim como hoje é o batismo. Não que nos salvava, a salvação naquela época, né? E como agora, é feita pela fé. Antes, né, a fé ligada a Jesus, o Messias que iria vir, e né, a lei era um prenúncio, né, do Messias. E hoje, né, já veio. Então, a nossa fé é no Cristo que já veio. Então, só mudou as diferentes formas. Mas o simbolismo, querido, né, que Deus dá é muito sério. Por isso que o batismo é tão sério na nossa vida hoje, né? Que estamos também vivendo essa graça do Senhor. Mas naquela época que também estavam sobre graça, mas existia esse mandamento, esse cumprimento, né, do Senhor. Então, queridos, a obediência a Deus, querido, não pode ter procrastinação. Deus mandou você fazer algo diante do que está escrito, faça. Em nome de Jesus, não leve, querido, pecado adiante, né? Moisés poderia pagar muito caro aqui, querido, muito caro, porque a ira de Deus se acendeu. E você imagina algo que já está escrito, a gente sabe, a gente conhece, mas faz errado. É isso. Então, é necessário que a gente precise tá trabalhando um pouco isso nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos prestar atenção, porque o Senhor vai nos cobrar. Em alguns momentos específicos, fala assim, cadê a sua santidade? Cadê aquilo que eu te pedi? Então, nós estamos ligados com isso e vamos aprender com Moisés aqui que não devemos fazer isso, não devemos protelar nas coisas que eram fundamentais e o povo naquela época precisava, né? O povo hebreu, o povo judeu era um povo circuncidado, né? Diante do Senhor e a gente precisa continuar assim, levando hoje a palavra de Jesus muito, mas muito a sério na nossa vida e cumprindo, né, tudo que Deus tem.
cumprir e não procrastinar. Queridos, eu separei, tem outros exemplos aqui que eu tinha anotado, né? Mas a gente vai falar em especial aqui também na palavra do Senhor, que são, queridos, a procrastinação muitas das vezes da missão que Deus nos dá também, né? Eu anotei em Mateus 8:21 que diz, né? No trecho, um dos discípulos, né, do Senhor, ele fala que primeiro vai sepultar o pai, né? E Jesus responde que ele deve deixar, né, que os mortos enterrem seus próprios mortos para seguir imediatamente, né, ao Senhor. Queridos, Deus te chamou, larga tudo. Larga tudo em nome de Jesus, né? Queridos, os estudiosos, né, teólogos, vão nos informar que aqui nesse contexto, ainda que o pai dele tivesse morrido imediatamente, né? Deus está chamando, tem uma missão dada com Deus, é missão cumprida, querido. Deus tem prioridade na nossa vida, independente de qualquer situação. Só que a gente entende aqui o coração do Senhor, né? Porque o próprio Jesus, né, ele foi pessoas que chorou com o outro, ele também vivenciou o luto, né, do amigo Lázaro, né, apesar de ressuscitá-lo, mas ele passou por esse processo, ele chorou a morte de pessoas, então ele entende, querido, né, exatamente o que eu e você passamos. Só que o que nos fala o texto é que naquela cultura, eles tinham primeiro um processo, embalsavam o corpo, né? Tinha aquele tempo todo de chorar, né? O tempo de, na verdade, velar aquele corpo, né? O período, né? Inclusive, pessoas não poderiam estar em contato com outras pessoas porque estava perto ali do morto, então era impuro. Então, tudo isso, naquela época, culturalmente, né? De uma forma tradição, tinha o tempo determinado, né? Do sepultamento, tudo mais. Então, o filho mais velho, ele é como se passasse por tudo isso e depois assumisse esse lugar de representante aí, vamos colocar, né, na responsabilidade quando o pai morria. Então é como se ele estivesse dizendo para Jesus: olha, meu pai morreu, eu tenho muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, né? O sepultar o pai, os estudiosos ampliam para isso, devido a essa cultura que naquela época existia. Então, queridos, aqui a gente entende que é como se ele quisesse a autonomia dele. Olha, agora eu vou fazer minhas escolhas, viver. E Deus, ele estava chamando aquele discípulo para um outro lugar, né? Queridos, nós não podemos procrastinar na missão. Depois não fala mais nada a respeito desse discípulo, né? O que a gente entende aqui é que, infelizmente, quando a gente não dá ouvidos, né, e não dá a devida prioridade ao Senhor, a gente perde muitas coisas, né? Infelizmente, Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, mas se a gente quiser ficar ajeitando coisas, né, não cumprindo o que Deus, né, nos deu, não discernindo a voz, não confiando em Deus como foi Ló, né, também, e tendo que muitas das vezes contar só realmente com a misericórdia de Deus, assim como também Moisés, que tubeteou aí, né, nesses lugares em relação a toda a ordenança que Deus tinha dado, e esse discípulo, com certeza amado, que o Senhor estava corrigindo, querido, ame a instrução do Senhor, né? Hebreus 12:11, se eu não me engano, ou ao contrário, não estou me recordando agora aqui, eu acho que não está aqui, né? 11:12. Vai nos dizer, nessa passagem tremenda, que vai dizer que muitas das vezes a instrução, a repreensão, ela pode causar dano no início, sabe? Um desconforto, mas depois, né, traz a justiça. Então, por quê? Porque às vezes, né, são esses lugares aqui de exortação que o Senhor faz, mas o Senhor, ele corrige aquele que ama, querido, né? Aquele que o Senhor, ele tem para a tua vida, né, a instrução certa. Então nós precisamos entrar nesse lugar de sermos repreendidos, de sermos instruídos pela palavra de Deus, né? Então, quando Deus, ele te pede algo, ele te posiciona algo, ele fala: olha,
agora, vamos, larga tudo. Em nome de Jesus, não importa, né, que você continue perdendo tudo, mas você não perca a presença do Senhor, você não perca, né, tudo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, tudo isso é secundário, o Senhor é prioridade. Então, não procrastine, porque muitas coisas na sua vida vai, né, infelizmente, decorrer de tudo isso. Então, que você aceite a instrução do Senhor, que você aceite ser lapidado pelo Espírito Santo, o quanto nós somos maus, o quanto nós precisamos avançar. E a procrastinação faz isso, faz a gente perder muitas das vezes tudo aquilo que o Senhor tem ministrado. Tinha outros, né, aqui exemplo, mas nós vamos ficar nesses, né? Porque a gente precisa entender, querido, que Deus tem uma posição para nossa vida, então isso precisa ser com prioridades, precisa ser respondido de uma forma imediata, amém? Que não haja procrastinação na nossa vida, né? Mas a gente entende que diante de um chamado glorioso que Deus tinha para a vida deles, né? E é o chamado que nos tem, é para a glória de Deus, é Deus que nos chama, o chamado é dele, querido, né? Mas o Senhor assim nos aprove. Então eu quero te lembrar que você tem essa aliança maravilhosa com o Senhor, então cumpra aquilo que Deus te colocou, em nome de Jesus. Não procrastina não, o Senhor falou para sair, saia, o Senhor falou para fazer, faça. O Senhor te pediu algo, te deu uma missão, querido, execute. Para de dar desculpas que você tem que fazer um monte de coisa. Na verdade, só uma coisa você tem que fazer, conforme nós já falamos, querido, é a boa, perfeita vontade do Senhor sendo cumprida na tua vida, debaixo da prioridade que você vai dar a Ele. Amém, gente? Então a gente continua aqui seguindo, queridos, né, a um Deus, amém, tremendo, que é o Deus do nosso coração, e que Ele nos abençoe. Eu te vejo lá na próxima aula, onde nós vamos falar e aqueles que não procrastinaram, amém, gente? O que eles tiveram na vida deles? Só bênção para contar. Então nós vamos estudar, amém, gente? Te encontro lá. Tchau, tchau.